Olá pessoal, no vídeo de hoje falaremos sobre um tema que é fortíssimo candidato a cair na redação do Enem. Falaremos sobre mobilidade urbana e urbanização. Falar sobre mobilidade urbana é falar sobre deslocamentos em grandes centros urbanos. Esses deslocamentos são um dos grandes desafios que as cidades têm hoje em dia. Combater os congestionamentos, deslocamentos com segurança. A primeira coisa que a gente tem que pensar é no processo de urbanização do Brasil. Até meados da década de 70, o Brasil era um país muito mais rural do que urbano. Depois, na década de 70, as pessoas saíram do campo e foram para a cidade por causa da maior oferta de emprego. E aí as cidades começaram a inflar, inchar, e aí começou todo esse processo de urbanização desenfreado. Até o começo da década de 70 aqui no Brasil, a arquitetura que predominava vinha da corrente modernista. Isso explica muito como foram projetadas as cidades. A maior parte das grandes cidades brasileiras ela era compartimentalizada. Você tinha uma área dedicada à moradia, outra dedicada a trabalho, outra dedicada ao lazer. Com o inchaço das cidades, a partir da década de 70, essa divisão começou a tornar-se um problema, porque como é que você fazia os deslocamentos na cidade? E começou a ter um problema muito pior ainda. As populações mais vulneráveis que estavam nas regiões mais centrais, elas começaram a ser expulsas de lá, pelo processo econômico, entrada de indústria, comércio e tal, e foram crescendo as periferias. E esse processo de expulsão dessa população ganhou o nome de gentrificação, que é um dos piores problemas que nós enfrentamos em grandes cidades. O surgimento e o crescimento dessas periferias é que causa justamente um dos principais problemas, que é o de mobilidade urbana, que as pessoas têm que ir de áreas afastadas, vir para as áreas mais centrais para poder trabalhar. Falar sobre mobilidade urbana é falar sobre transporte. Então é muito importante a gente se lembrar que o Brasil teve um foco no transporte rodoviário em detrimento do transporte fluvial e sobre trilhos. O principal reflexo da opção pelo transporte rodoviário foi justamente o grande número de vendas de automóveis, Então o automóvel, o transporte individual, foi priorizado ao invés do transporte coletivo. E daí temos os grandes congestionamentos, engarrafamentos. Somado a isso, nós temos a facilidade de parcelamento de automóveis que faz com que cada vez mais o brasileiro tenha um carro e cada vez menos nós temos subsídios para poder melhorar o transporte e aumentar o transporte coletivo, que é o que ajudaria muito na questão da mobilidade urbana. Para vocês terem uma ideia, teve uma pesquisa realizada pelo Ibope, que a gente vai colocar o link aqui embaixo na descrição, que foi apontado que o paulistano passa em média 1,5 mês por ano no trânsito. 1,5 mês jogado fora. No lixo. A menos que você ouça podcasts, Sim, mas não fique no WhatsApp. Não pode. Além disso, a impermeabilização das ruas e avenidas faz com que aumente o número de enchentes, contribuindo para as cidades não fiquem muito legais de serem vividas. Como nós resolveremos esse problema de mobilidade urbana? A ideia é entender que a mobilidade urbana não é uma questão unicamente vinculada aos meios de transporte, é uma questão de planejamento urbano, Então, algumas cidades vêm adotando os tipos de medidas para poder minimizar o problema. Até uma coisa interessante é a gente descentralizar um pouco esse foco no transporte. Mobilidade urbana tem muito a ver com transporte, mas também tem a ver com segurança. Até tem algumas associações e ONGs que pesquisam medidas para aumentar a segurança nas cidades, especialmente para o público feminino, porque a mobilidade urbana para as mulheres é muito menor do que para os homens. Dentre essas medidas, algumas que já foram adotadas, que são conhecidas, é a implementação do rodízio urbano, que em determinados horários os automóveis não podem circular, mas é uma coisa muito paliativa, ajuda ali pontualmente, mas está longe de resolver. Algumas outras cidades, como Londres, por exemplo, existe o pedágio urbano, que
quando você vai acessar as zonas centrais, você paga um valor, que é uma coisa muito difícil de implementar, né? Imagina você colocando em uma cidade, né, o prefeito que vai ter coragem, né, para poder fazer isso. Outra medida é a construção de linhas de trens e metrôs. Essa é joia. Mas não pode demorar uns 10 anos aí, né? Tem que ser mais rápido. Ele deu um recado! Poucas cidades brasileiras possuem uma malha de trens e metrôs que consiga atender toda a população. E as que possuem, mesmo assim, tem um pequeno atraso aí. de acordo com o aumento da população. Esses dias eu fui para Piracicaba e lá, Rio de Piracicaba. não tem mobilidade urbana para quem não tem carro. Só é possível você se locomover na cidade com carro, ou se você for andar de ônibus, tem que esperar às vezes 1h30 para pegar um ônibus para ir de um lugar até outro que demora, sei lá, 15 minutos. Isso é uma coisa legal falar do exemplo de Piracicaba, que justamente essas cidades que estão tendo uma expansão, que ainda não são super metrópoles como São Paulo, mas já são cidades grandes e que estão crescendo, você já começar a fazer o planejamento agora, né? Metrô é caro, mas tem a opção de trem, você tem os corredores de ônibus, enfim. Ou pelo menos colocar mais ônibus, né, para a população. Melhorar. Falando em ônibus, o ônibus justamente é um dos principais meios para se melhorar a mobilidade urbana nas cidades. A ideia é substituir o transporte individual, o automóvel, por ônibus, né? Só que para isso precisa investir em corredores que sejam eficientes, faixas exclusivas que dá problemas em alguns locais, mas que é uma alternativa que diminui comprovadamente o tempo em horário de picos. Lembrando que quem geralmente usa ônibus é a população mais vulnerável, que vive nas zonas mais afastadas, em cidades grandes. E investir no próprio ônibus, que em alguns lugares é uma verdadeira carroça e assim, muito caro, né? Nossa, então, muito. É uma coisa que precisa bastante melhoria, mas que sem ônibus, cidade nenhuma sobrevive bem. Não é só 20 centavos. E além dos corredores e faixas e da melhoria do próprio ônibus em si, há uma outra medida interessante que a Santiago no Chile adotou, que foi colocar faixas de valores, talvez tenha outras cidades, né, mas eu conheço por lá, colocar faixas de valores em horários diferentes. Então você tem horário de pico, lá o transporte é mais caro nesse horário. Conforme você vai saindo dos horários de pico, vai barateando. Isso é um estímulo. Porque incentiva a população a usar ônibus. Então, sei lá, em vez de você pegar média. um táxi para ir de um lugar para o outro, você vai de bus. Busão. A gente participou de um evento realizado pela Arquifuturo no Itaú Cultural, que falava sobre os novos rumos da Avenida Paulista. E nesse evento foi discutido a policentralização de São Paulo. Que loucura! Porque São Paulo é uma cidade policêntrica. Então, ao mesmo tempo que tem o centro antigo, histórico, tem também o centro do Largo 13, que pode ser considerado um centro. Tem também a Berrini, que pode ser considerado um centro empresarial. Por outro lado, os equipamentos culturais são todos concentrados na região do Centro Antigo e da Paulista, né? Mas é muito importante que cada lugar tenha sua zona empresarial, sua zona residencial e local de lazer também para toda a população, né? Para que o pessoal da periferia não precise se deslocar tanto para ver uma peça de teatro ou para ir ao cinema. Porque é longe, porque é caro e em muitos lugares é intimidador você andar pela cidade. Para fechar aí o leque de opções, né, que as cidades têm para poder ajudar a minimizar os problemas de mobilidade urbana, aqui no Brasil isso ainda é muito complicado nas grandes cidades, que é a questão do uso da bicicleta para locomoção, polêmico, principalmente para uso para o trabalho. Porque as empresas precisam colocar algum tipo de vestiário, né, para conseguir acomodar os ciclistas. A questão dos ciclistas é uma questão que já tem um debate longo, mas que ele nunca foi feito de uma maneira muito democrática, muito aberta, né? Foi meio que imposto, né? Muito polarizado. Existem algumas ciclovias, existe a questão da ciclofaixa, que não é uma ciclovia montada, mas é a adaptação de uma parte da rua para servir como ciclovia, mas boa parte não é segura, foi meio feito aqui no caso de São Paulo a toque de caixa,
são pouco utilizadas porque o ciclista não é bem recebido, né, pela população em geral. Então, há muitas questões, mas a bicicleta seria uma alternativa. Seria uma ótima alternativa, principalmente para pessoas que não têm uma locomoção muito grande entre os locais de trabalho, para estudar e para outros tipos de atividade. É importante ressaltar que a mobilidade urbana é uma questão de saúde pública no Brasil. A quantidade de pessoas que morrem em acidentes de trânsito, principalmente depois do aumento da velocidade das marginais em São Paulo, geram gastos... A gente é partidário, peraí. Geram gastos exorbitantes aos cofres públicos e contribuem para que a saúde mental e física da população fique de mal a pior. Sem falar também na questão da poluição, né? Muitos automóveis, pouco transporte público. Enfim, não há uma única solução, né? É uma gama de possibilidades para que a questão da mobilidade urbana seja melhor resolvida, mas investir em transporte público de qualidade, principalmente nos alternativos. Quando a gente diz alternativo, é tirar o carro do foco, né? Ônibus, trens, onde for possível transporte fluvial seria muito interessante. Bicicletas, que talvez não se adapte a todas as cidades, mas se adapte a cidades menores. E em algumas partes de grandes cidades, né? Não precisa ser toda, exato, ligando alguns bairros, alguns espaços. Seriam coisas interessantes a se pensar, mas que precisa ser feito alguma coisa. Precisa. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo sobre o tema do Enem. Já sabe, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar. E até amanhã!